Olá, turma, tudo bem com vocês? Nessa aula 9, nós falaremos sobre a demonstração de resultado do exercício, tão conhecida DRE. Então, nós temos aqui o demonstrativo de resultado. Mostra o fluxo de eventos ocorridos em um determinado período de tempo. Quanto a empresa lucrou no ano passado? Então, esse demonstrativo de resultado com o ADRE, ele vai demonstrando esse fluxo de quantidade de receita, de despesa, para então estar apurando este lucro. Já o balanço patrimonial, ela é a fotografia da situação patrimonial da empresa em um determinado momento. Então, é algo estático. Tem ali aquela, por exemplo, o valor que está em caixa. Hoje, o valor que está em caixa não é o mesmo valor que vai estar no dia seguinte. Então, aquele registro do balanço patrimonial está demonstrando aí os bens, né, as obrigações daquela determinada data. Por exemplo, se o balanço patrimonial de 31/12 de X ano, então corresponde àquele momento. De forma ampla, as informações que podem ser encontradas aí na demonstração de resultados são o quê? São as receitas menos as despesas que encontra-se então o resultado. A receita maior da empresa é originária de vendas, que podem ser a partir de um produto vendido ou de um determinado serviço prestado, de acordo com a atividade da empresa. Então, ao final, o cliente paga a empresa à vista ou a prazo. De forma que nós temos aqui esses razonetes, por exemplo, venda de mercadorias, que essa venda como se fosse aqui a conta de receita de venda, certo? Se for à vista, a gente vai ter entrada em caixa, se for a prazo, a abertura da duplicatas a receber ou com o nome clientes. A despesa ocorre quando um recurso é utilizado. Então, por exemplo, quando um treinamento é pago, quando um equipamento é usado, então nós temos uma despesa. O resultado é a diferença entre essa receita e despesa, podendo gerar um lucro ou prejuízo. A demonstração do resultado do exercício, ela segue uma estrutura, a DRE. Então, nós temos aqui a receita bruta de vendas, sempre iniciando com essa receita bruta, que pode ser chamada também de faturamento bruto, menos as devoluções de descontos, impostos sobre vendas. Então, a DRE, nós estamos precisando aqui a estrutura conforme a Lei 6.404. Após tirar essas devoluções, descontos, nós chegamos na receita líquida. Receita líquida menos o custo dos produtos vendidos, chega-se então ao lucro bruto. Ao chegar no lucro bruto, então começa-se as deduções das despesas operacionais, de vendas, administrativas, financeiras, resultado de equivalência patrimonial. Após essas deduções, chega-se então ao lucro operacional da empresa. Aí, nesse momento, pode ocorrer outras receitas, outras despesas, pode vir aqui, no caso, outras receitas, melhorando aí a entrada de recursos da empresa. Lucro, após esse momento de outras receitas e despesas, nós vamos ter o lucro antes do imposto de renda, que é também conhecido como LAI, menos a provisão para imposto de renda e contribuição social, nós chegamos então ao lucro líquido. Então, vocês percebem que tem toda uma estrutura. Primeiro, lá em cima, a receita bruta de vendas, que demonstra aquele faturamento. Tem uma venda, mas às vezes nessa venda pode ser que tenha devoluções de uma quantidade, pode ser que tenha desconto. Chega na receita líquida, tira o custo para os vendidos, lucro bruto e assim sucessivamente. Seguindo aqui na definição de itens, começando aí primeiro pela receita bruta ou venda bruta, é o que é mais a quantidade de produtos vendidos, então quantidade de produtos vezes o preço, multiplicado pelo preço. Então, a quantidade de horas de um serviço prestado multiplicada pelo preço de hora cobrado por esse serviço. Então, nós vamos ter, depois chegar do valor da receita bruta, a devolução de vendas que pode ocorrer, abatimento, se de repente houve o produto chegou com algum defeito, ou descontos comerciais concedidos e imposto sobre vendas. E chegamos então na receita líquida ou venda líquida.
Então, chegou-se na receita líquida ou venda líquida, vai ter a dedução dos custos dos produtos vendidos ou dos serviços prestados, que esse custo é o valor do inventário vendido durante aquele certo período de tempo. Então, é o custo dos produtos da quantidade que foi vendida, o valor dos gastos incorridos na compra ou produção de bens e serviços que foram vendidos naquele período. Então, é o custo do produto, ali vai ser calculado. Foi a quantidade de produto vendido, foi a quantidade de horas de serviços prestados. Então, chegamos no lucro bruto, que revela se a firma está oferindo lucro sem considerar as outras despesas da companhia. Então, esse lucro bruto é para ver quanto a atividade fim da empresa está realmente trazendo de retorno. Ao chegar no lucro bruto, aí então que vai começar a ocorrer as deduções das despesas operacionais. Ao chegarmos no lucro bruto, então, nós vamos começar com as deduções operacionais, no caso de despesas operacionais. Aí, quais são as despesas operacionais? São aquelas que não estão relacionadas à produção. Aí, mas, professora, como assim? As despesas relacionadas à produção, elas vão fazer lá parte do custo da mercadoria vendida, ou do custo da mercadoria produzida. Então, se houve um custo para a produção, lá vai incluir o valor no CMV, no custo da mercadoria. As despesas operacionais são as despesas de vendas, depois que está com esse produto já pronto, então as despesas incorridas aí para efetuação das vendas, as despesas financeiras e as despesas administrativas. Chegamos no lucro ou prejuízo operacional, menos receitas e despesas não operacionais. Então, chega-se no lucro antes, né, do imposto de renda, como nós já falamos lá aí, menos essa provisão do imposto de renda e contribuição social. Então, chega-se no lucro líquido ou prejuízo do exercício. Temos aqui as despesas operacionais, que são as despesas necessárias para vender os produtos, administrar a empresa e financiar as operações. Então, está tudo vinculado à atividade fim da empresa, o que é necessário para que aquela atividade fim seja, então, executada. As despesas de vendas, então o salário, o que compõe? O salário de pessoal, as comissões, propaganda, perdas estimadas em crédito, liquidação duvidosa, no caso aí há sempre um percentual, muitas vezes, de clientes que não pagam todo o valor de compra, né, todo o valor que ocorreu de venda. As despesas administrativas são o salário de pessoal administrativo, os aluguéis de escritório, aí pode vir despesa administrativa, água, luz, telefone, toda a parte para que a estrutura da empresa funcione. Seguro, impostos e taxas. Despesas e receitas financeiras. Quanto às despesas financeiras, nós vamos ter juros, pagamento de juros, comissões bancárias, juros de mora. Receitas financeiras podem ser compostas por juros de aplicações financeiras, juros de moras, variação monetária ativa. E tem também o resultado de equivalência patrimonial. Esses conteúdos eles são mais vistos dentro da parte de contabilidade avançada. Nesse momento, nós vamos falar apenas de juros bancários, juros ativos e juros passivos. As outras despesas ou receitas, no caso, são as não operacionais, elas são formadas aí por despesas ou receitas não relacionadas com o objetivo do negócio. Por exemplo, prejuízos, lucros no momento da alienação de investimentos, prejuízo, lucro na venda de um imobilizado. Então, são lucros ou prejuízos em atividades que não fazem parte da atividade fim da empresa. Temos aqui a estrutura da demonstração de resultado de acordo com a Lei 6.404. Então, observem, receita bruta de vendas, menos dedução de vendas, menos impostos sobre vendas, menos devoluções, abatimentos, descontos, ajuste a valor presente. Então, assim, cada uma dessas deduções são necessárias para, então, chegar na receita líquida. Chegou-se na receita líquida, que, então, faz a dedução do custo dos produtos vendidos. Como nós já falamos, esse custo das mercadorias vendidas, ou mesmo se for uma indústria que produz aquele produto, tem que esse custo já está todo muito bem calculado, qual foi o custo daquela mercadoria. Então, chegamos aqui no resultado operacional bruto,
que é o lucro bruto, também chamado lucro bruto, ou prejuízo bruto, menos as despesas com vendas, né, ou despesas comerciais, menos despesas financeiras. Pode ocorrer mais receitas financeiras, menos despesas gerais administrativas, outras despesas, outras receitas, pode vir também aqui. Então, chega-se no resultado operacional e segue aquela estrutura que nós já falamos, né? O resultado antes do imposto de renda, tira-se a provisão, que vai ser o valor previsto de pagamento de imposto. Então, chega-se aqui no resultado líquido, que é também chamado de lucro líquido, ou pode ser, dependendo do caso, prejuízo líquido do exercício. Aqui o trecho da lei 6.404. Professor, onde é que a gente encontra isso? Onde é que tem isso designando que é dessa forma? Então, vocês podem botar aí no Google lei 6.404. Na seção 5 vai ter aí demonstração do resultado do exercício. Então, especificamente no artigo 187, vai estar aí a demonstração do exercício que discriminará. Então, todas as informações que nós já falamos estão aqui em cada um dos incisos e demonstrando como deve ser feita a demonstração do resultado. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Se cuidem e bons estudos!